aberta aí, se os irmãos quiserem orar, fique à vontade, né? Dia 28, como o Edivaldo falou aqui, nós não teremos culto, né? Em fevereiro nós já começamos com o culto de quinta-feira, aí nós avisamos quando começará as séries aí da Bíblia, né? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 1, versículo 18 até o 25. Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Falar do ministério de Cristo, os 3 anos e meio que ele veio aqui na terra. Mateus fala sobre um olhar judeu, Lucas sobre um olhar grego, né? E Marcos sobre um olhar romano, né? Por isso que o livro de Marcos é pequeno, né? Porque o romano ele gostava de ação. Lucas é o livro mais detalhista que tem, né? É o mais pesquisador, médico. Em Lucas nós vamos encontrar várias explicações muito mais minuciosas que nos outros. E Mateus, o livro de Mateus, ele sempre ele trabalha no sentido de falar, esse é aquele que os profetas falavam, né? Porque nós sabemos que há várias profecias, né? Em toda a Bíblia, Isaías, Jeremias, o próprio Moisés falou que haveria um profeta semelhante a ele. Então Mateus ele tenta coordenar, ele tenta encaixar a vida de Cristo com esse Messias que o judeu esperava, com esse Messias, com esse Salvador, com esse Deus que viria salvar e resgatar o seu povo. Então, no livro de Mateus, vocês vão encontrar muitas vezes essa palavra assim, ó, esse é aquele de quem os profetas falavam, né? E por isso que lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 39, a Bíblia diz que Jesus chega para os judeus um dia e diz, olha, vocês sabem que a Bíblia fala de mim, que a Bíblia promete a vida eterna, que a Bíblia fala sobre a salvação, e Jesus conclui dizendo, contanto vocês não querem vir a mim para ter vida, né? Ele diz, vocês sabem que a Bíblia fala de mim, vocês sabem que a Bíblia promete a vida eterna, mas vocês não querem vir a mim para ter vida eterna, né? Certo? Então gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus 1, 18 a 25, que fala exatamente aquilo que o Edivaldo já falou tão bem aqui. Eu acho que hoje sobrou pouca coisa para me pregar hoje, né? O pessoal do louvor aí, o Edivaldo já falaram tudo, sobrou pouco para mim hoje, né? Então lá em Mateus, no capítulo 1, 18 e 25, fala da vinda, né? Dessa plenitude dos tempos que Edivaldo falou ali, né? O tempo correto que Deus viria, tempo para nós, né? Porque para Deus não tem tempo, Deus é atemporal, Ele não tem início, Ele não tem fim. Nós temos início, nós temos fim, nós somos finitos, nós somos temporais, Deus é atemporal. Ele não tem início, ele não tem fim, ninguém criou ele é incriado, amém? Ele é o Criador de todas as coisas. Então ele diz assim, ó, ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando a sua mãe desposada por quê? Por que, pastor, desposada? Porque o noivado na cultura judaica era muito mais importante que o casamento. O noivado na conjuntura judaica era tão importante como o casamento. O noivado acontecia um ano antes da pessoa casar, e a pessoa não poderia desfazer esse noivado, a não ser publicamente, ele indo até o sacerdote e dizendo por qual motivo tinha acontecido aquilo, ou ele podia lançar uma carta privada para a sua noiva, né? Para não expor ela a vergonha e a ignomínia, né? Então a Bíblia fala aqui que Maria está desposada. Por que Maria está desposada? Porque José soube o que tinha acontecido. Primeiro, o anjo vem e fala para Maria, Maria está em Nazaré, e Maria vai até próximo da Judéia, e ali vai encontrar com a mãe de João Batista, que é Isabel, que estava grávida no 6º mês, né? Então, aquilo foi um turbilhão de pensamento na cabeça do José. José pensou, o que aconteceu? Né? Não foi eu, né? Então, nesse meio tempo, quando ele está, ele intenta, né,
dá essa carta privada para Maria, por isso que a Bíblia fala que ela está desposada aqui, certo? E nesse meio tempo, então, o anjo do Senhor vem a José, no exato tempo que o Edivaldo falou, que talvez ele estava ali temeroso, que ele estava com uma série de dúvidas, a cabeça desse homem era um turbilhão de pensamento, e o anjo do Senhor vem e diz que ele devia aceitar aquilo que veio a Maria, o que está gerado em Maria, né? Que ele não repudiasse ela, porque o que vinha ali era algo do Espírito Santo gerado por Deus. Amém? Amém. Então, por isso que ele diz assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, então ele fala desse tempo ainda que José não tinha recebido a notícia ainda, né, do anjo, sem que tivesse coabitado, sem que tivesse se relacionado sexualmente, certo? Achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, por quê? Porque se nós olharmos lá em Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 23, 24, tanto Maria corria o risco de ser apedrejada, né? Porque a infidelidade na cultura judaica, muitas vezes se matava tanto o infiel como a pessoa, né, que cometesse a infidelidade, os dois, o casal, né? Achou-se grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, porque ele não quis expor ela, né? Certo? Enquanto ponderava essas coisas, nesse momento, nesse interim, nessa hora que estava cheio de dúvida na sua mente, lhe apareceu um sonho, o anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo, né? Por isso que a primeira profecia que vem de Cristo está lá quando o homem peca, né? Lá no Gênesis, lá no pecado original, lá no Adão e Eva, a Bíblia diz que a semente da mulher, que ele traz, que ele estaria sobre a cabeça da serpente e ele seria transpassado. Ali, lá em Gênesis 3 e 15, fala do proto-evangelho, o evangelho que vem antes, quando o homem pecou. Ali, já inspirado pelo Espírito Santo, Deus falou que um dia Jesus viria, ele tocaria sobre a cabeça de Satanás e conquistaria a nossa eterna salvação. E ao mesmo tempo que ele mataria Satanás, ele venceria a morte, ele ressuscitaria, ele diria: está consumado, está feito, está pronto, tudo que precisaria para mim e para você ser salvo, Jesus já fez na cruz do Calvário. Amém. E ao mesmo tempo que ele venceria Satanás, que está lá em Gênesis 3,15, a Bíblia diz que ele seria transpassado, ele seria machucado. Fala do que? Fala da hora que ele foi pregado, fala da hora que ele colocaram os pregos nele, a hora que colocaram a lança nele, a hora que ele padeceu tudo, ou seja, a hora que ele sofreu fisicamente e sofreu muito mais espiritualmente, porque ele vai no inferno e toma toda a nossa maldição, toda a nossa transgressão, todo o nosso pecado e fala, e nós podemos falar hoje que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Não por aquilo que tu fez, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Cristo fez no Calvário. Por isso que o cristianismo protestante é totalmente diferente do cristianismo romano, porque o cristianismo romano diz: faça alguma coisa para você ser aceito diante de Deus, e o cristianismo protestante diz: já foi feito, Cristo já morreu, Cristo já padeceu, já se colocou como oferta pelos nossos pecados, né? Então o cristianismo protestante nos diz que não somos salvos pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez na cruz por nós. Aquele que não tinha pecado, 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, aquele que não tinha pecado, Jesus, se fez pecado sem jamais pecar. Ele tomou o teu pecado, ele tomou a minha condenação, ele tomou a tua
aquele que não tinha pecado, se fez pecado para que nós fôssemos reputados justiça de Deus. Amém? Amém? Por isso que a Bíblia diz lá que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Pastor, o que é reconciliação? Reconciliação é que o nosso pecado nos separava com Deus. Deus, sendo santo, ele não pode nem olhar para o pecado. Aí Cristo vem lá e paga o nosso pecado para a cruz. Então nós que estávamos longe de Deus, agora pelo ato de Cristo, nós, por fé e graça, podemos estar mais perto. Amém? Por isso que a Bíblia diz que ele proveu o ministério da reconciliação. Por isso a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, no versículo 17: aquele que está em Cristo é nova criatura, tudo se fez novo, né? As coisas velhas já se passaram, vês que tudo se fez novo. Pastor, é o meu pecado. Pastor, e o que eu fiz antes? Pastor, mas o cara matou. Pastor, mas a pessoa foi adúltera. Mas pastor, a pessoa teve 5 maridos. Pastor, mas a pessoa enganou um monte de gente. Independente do tamanho do pecado, independente da quantidade do pecado, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que todo aquele que vem a Ele jamais será lançado fora. Pastor, e quem tem pecado? Nós todos. A palavra de Deus diz que se eu digo que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso e a verdade de Deus não habita em nós. Mas a Bíblia diz que nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Amém? Então, meus irmãos, ele continua dizendo: enquanto ponderava essas coisas, apareceu em sonho um anjo dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Jesus quer dizer Josué, no hebraico quer dizer o Yeshua, né? O Yeshua quer dizer Deus é a salvação. Deus é a salvação. Então, o nome de Cristo, o judeu, ele dava o nome com o intuito de aquilo que ele achava que o filho ia ser. Então, José deu o nome para Jesus, aquilo que ele ia ser. Ele será o salvador do seu povo. Amém? Ele será aquele que veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então, e lhe dará o nome, a luz ao filho, e porás o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que é Natal então, pastor? O Natal é o Deus amado que desceu para que nós pudéssemos ser salvos. Amém? O Natal é o significado de dizer que nós precisamos de um Salvador. Amém? Isso é Natal. Isso é Natal, né? E inverteram tudo. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que o Robinho leu ali, né, na profecia de Isaías, né? A terra de Zebulon, né, ele fala aqui, ela estava toda em trevas. A Bíblia diz: olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse. Eis que a virgem, aqui ele fala de uma profecia que vem 800 anos antes, que está lá em Isaías, né, no versículo, pega a sua Bíblia aí, por favor, Isaías 9, se puder botar ali na Bíblia. Essa profecia aqui fala tanto do começo do ministério de Cristo, como fala da sua vinda, da plenitude dele nos tempos. Isaías 9:2. Isaías a Bíblia, ela muitas vezes, meus irmãos, ela não anda em ordem cronológica, né? Porque lá no versículo 6 e 7, ela vai falar da vinda desse menino, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, né? Porque o reino de Deus não é desse mundo, certo? Depois ele diz aqui: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então tudo que Deus é, Jesus é, porque Jesus é Deus. O próprio Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai, né? Ele diz: eu e o Pai somos da mesma substância, eu e o Pai somos um. Ele fala lá em João, no capítulo 10:30. Aqui ele fala
da vinda de Jesus no estabelecimento da plenitude do tempo. A plenitude do tempo fala o quê? Fala a língua grega, fala a língua grega que era como se fosse uma língua inglesa, né? Um amplo diálogo, uma língua que era muito fácil. O grego trouxe a filosofia, trouxe o pensamento, trouxe a facilidade das pessoas se comunicar. Fala do tempo que era também o Império Romano, porque quando Jesus veio, o Império Romano dava liberdade de ir e de vir. Então assim, por exemplo, se o irmão for para os Estados Unidos, provavelmente o Trump não vai deixar nós ir, né? Eles não gostam muito dos imigrantes, né? Mas no tempo do Império Romano não tinha isso. O cara ia para cima e para baixo, e existia a Pax Romana, que a pessoa podia ir para um lado e para o outro, e o Império Romano guardava as pessoas. Então isso se chama plenitude do tempo. As estradas romanas, não sei que eu não gosto de viajar, eu gosto de ficar na terra, né? A irmã Cristina é viajadeira, eu não sou muito disso não, né? Mas se você for lá na Itália hoje, você vai ver, por exemplo, a Via Ápia. É uma estrada do tempo de Jesus ainda, porque os romanos eram excelentes arquitetos, eram hábeis construtores de estrada. Então a plenitude do tempo fala das estradas, fala do linguajar, fala da segurança que eles tinham para pregar o Evangelho. Tudo que Jesus veio no tempo perfeito, porque nós servimos a um Deus de perfeição, que não faz nada antes do tempo nem depois do tempo. Tudo se faz formoso no tempo de Deus. É esse tempo que ele veio, né? Agora lá no versículo 2, vê como a Bíblia muitas vezes não está em ordem cronológica. Agora fala, no versículo 2, fala do começo do ministério de Cristo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz, né? Aqui fala da Galileia dos gentios, fala da terra de Zebulon, fala de Mateus 4, versículo 15 e 16, que é onde Jesus começa o seu ministério, né? Perto da Galileia, onde tinha mais de 200 cidades, e tudo com 10, 15 mil habitantes, e ali as pessoas estavam em trevas no sentido que não tinham a revelação do Salvador ainda, certo? Agora, se nós voltarmos ao texto, ele diz: eis que a virgem conceberá e dará a luz a um menino, né? Por isso a semente da mulher, né? Tanto Mateus como Lucas, eles vão concordar numa coisa, né? Que Jesus não teve pai, e como Deus ele não tem mãe. Por que, pastor? Como Deus ele não teve mãe? Porque ele é incriado, porque ele é criador de todas as coisas. A Bíblia diz que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo criou todas as coisas, e todas as coisas estavam sob o Verbo, né? Certo? Então, como filho, né? Certo? Ele não teve pai, e como Deus, ele não teve mãe, porque ele é incriado, ele é criador de todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é eterno. Ele ressuscita pessoas, ele perdoa pecados, tudo que Deus faz, ele faz, porque ele é Deus. Eles agem assim, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Não me pergunta muita coisa, porque eu não vou saber explicar também, porque muitas coisas a gente tem que dar um salto de fé e crer que a Trindade é bíblica e ponto final. Amém, meu irmão? É só isso. Tem coisa que a gente, o necessário para nós se salvar está aí na Bíblia. Amém? Tem coisa que não adianta a gente querer entender, porque é muito grande para a nossa cabeça, né? Então ele diz aqui, então, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, ele será chamado de Emanuel, quer dizer, o Deus que está conosco, né? Aquilo que ele falou lá em Mateus, no capítulo 28, né? Ele diz que, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, né, pregai o Evangelho a toda. Pastor, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia. Nós estávamos condenados, nós estávamos sob a sombra da morte, nós estávamos mortos em nossos pecados,
mas um dia Jesus veio, e todo aquele que por fé e graça crê em Jesus, passa da morte para a vida, passa de condenado para absolvido, passa de pecador para salvo, e dos nossos pecados o Senhor não vai lembrar mais. Isso é Evangelho, essa é a mensagem, é para isso que existe o Natal, é para isso que Cristo veio. Amém? Certo? Ele diz, ele diz assim, eis que ele será chamado Emanuel, e quer dizer Deus conosco. Por isso que ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e de pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar toda a vontade de Deus que está na sua palavra. Eis que eu estou contigo em algumas horas, eis que eu estou contigo quando tudo estiver bem. É isso que ele diz: eis que estou contigo até a consumação dos séculos. Amém? Pastor, mas eu não estou vendo Jesus. Como é que eu sei que Ele está comigo? A partir do momento que você entrega a sua vida para Ele, a partir do momento que você se lança a Ele, você é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é a certeza que Ele está com você, e esse Espírito Santo é o selo que está com você, e Ele estará com você até o dia que o Senhor vier lhe buscar. Amém? Certo? E ele continua dizendo: despertado do sono, José fez como ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Até aqui, meus irmãos, até aqui Maria era virgem. A partir dali, depois, Maria foi uma mulher como outra mulher. Maria, a Bíblia apresenta, depois eu vou mostrar para vocês no final dessa pregação, que Jesus teve 4 irmãos, inclusive 2 são autores de livros que estão na Bíblia. É o livro de Judas e é o livro de Tiago, são 2 irmãos de Jesus. Então a Bíblia é muito clara, certo? A Bíblia diz que Jesus teve 4 irmãos, e que naquela cultura do Oriente, como eles gostavam muito de dar valor para a mulher, eles não falam no nome das irmãs, mas Jesus também teve irmã. A Bíblia diz que ele teve 4 irmãos, nomeia os 4 irmãos, certo? E depois ele, até vou mostrar aqui para os irmãos aqui, que vamos adiantar aqui, que está lá no, aqui vamos pegar aí Mateus 13 aqui para os irmãos verem. Mateus 13, né? Aí as pessoas vão dizer assim, né? E nos ensinam coisas erradas, né? E vão dizer assim: aquela turma não era irmão de Jesus, era primo, certo? Meus irmãos, a Bíblia é escrita no grego koiné, né? O grego koiné é um grego popular, não é assim como a gente tem o inglês nobre, que é o inglês da Inglaterra, e a gente tem o inglês cheio de gíria, que é o inglês americano, né? Tem o grego que é mais sofisticado e o grego populacho, o grego do povão, né? Então, em nenhum momento o grego usa a palavra primo para irmã, né? Isso aí é um acrescento, é um erro, é uma heresia de pessoas que querem forçar algo para ensinar algo errado para as pessoas, certo? Porque a Bíblia é clara, é só você pegar aqui, Mateus 13, 55 diz assim, certo? As pessoas viram ele ensinando, né, lá na sinagoga. Mateus 13, 55, se puder botar lá. Não é esse o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe, não se chama a sua mãe Maria? E os seus irmãos não são Tiago, não são José, não são Simão e não são Judas? Então ali fala dos 4 irmãos de Jesus. E ele diz assim, e não vive entre nós todas as suas irmãs? Provavelmente ele não teve, porque se está no plural aí é porque é mais de uma, né? Certo? A Bíblia não diz, né? Segundo a tradição, só que a tradição não é inspirada, então não adianta a gente falar, então fica com a Bíblia que é melhor, né? Certo? Não vive entre nós as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? Escandalizavam. E Jesus diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra. E não fez muitos milagres, né? Por causa da incredulidade deles, porque eles pediam um sinal, pediam uma coisa assim, certo? Só para eles verem. Então a Bíblia diz assim, despertado do sono, certo? José fez como um anjo do Senhor, recebeu a sua mulher, contudo não a conheceu, não se relacionou com ela,
não coabitou com ela sexualmente, e depois ele teve filhos, como é de fato como aconteceu ali, que os outros 4 irmãos que ele teve ali, como se refere em Mateus, no versículo 13, 55, 56, certo? Inclusive, se vocês verem, por exemplo, lá em João no capítulo 7, os irmãos de Jesus até falam que ele estaria fora de si. Depois os irmãos de Jesus voltam e creem nele quando ele aparece ressurreto, certo? E aí Tiago se torna o líder da igreja judaica, e Judas até escreve um livro também. Os dois foram firmes na batalha do evangelho. Contudo, não a conheceu, não teve relacionamento, enquanto ela não deu luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus, certo? Então nós vamos falar hoje do nascimento desse rei Jesus, do Senhor dos Senhores, Então a Bíblia fala, meus irmãos, aquilo que nós falamos, o transcendental se tornou imanente. O que é isso, pastor, o transcendental? O pastor está falando em língua, está falando em inglês? O transcendental quer dizer o seguinte: eu e você somos limitados, eu e você temos limites, eu e você um dia morreremos, eu e você de repente não somos limitados. Então o transcendental quer dizer o todo-poderoso. O transcendental é aquele que não tem limites. O transcendental é aquele que está muito acima, ele pode fazer tudo que nós não podemos. Esse é o transcendental. Então ele fala aqui: para o Deus não há limites, porque para Deus não há impossíveis. Então o transcendental entra na nossa imanência. O que quer dizer? Que ele se torna homem. Jesus teve sede, Jesus teve fome. Jesus uma hora pegou lá o arrozague lá para enxotar os mercadores que fizeram da casa de Deus covil de mercenários, Jesus chorou quando viu o seu amigo Lázaro morrer, certo? Então fala nessa imanência de Cristo, dele se tornar como homem, A Bíblia diz que o infinito, porque Deus é infinito, Deus não tem finitude, Ele não tem começo, não tem fim, Ele se torna finito, porque Ele encarnou, Tudo isso, aconteceu quando Ele encarnou, como está lá em João 1,14. Eu tenho um autor, meus irmãos, que o nome dele é Timothy Keller. Ele diz assim que o Natal celebra que Deus desceu até nós, certo? Para que nós um dia subíssemos até Ele. Então Deus se tornou homem para que nós um dia pudéssemos se tornar filhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz: aqueles que creram e receberam, João capítulo 1, versículo 11 e 12, aqueles que creram e receberam se tornam filhos de Deus, não filhos por carne nem sangue, não por coabitação como Maria teve os outros irmãos de Jesus, mas por obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, certo? Então esse foi o propósito. Quando um dia Billy Graham veio e disse assim: olha, o maior acontecimento do mundo não foi o homem subir a lua, mas foi o Deus eterno descer à terra e vir para morrer pelos nossos pecados. Esse tudo no mundo é antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o pronome do mundo. A Bíblia inteira fala dele, do começo ao fim, nós que às vezes as pessoas dizem: eu tenho dificuldade de ler o Antigo Testamento todo fala de Cristo, é como se fosse uma lâmpada que vai acendendo, certo? Então Timothy Keller vai dizer assim: o Natal celebra que Deus desceu a nós, para que nós um dia pudéssemos subir até Ele. Deus se fez homem, certo? Sem deixar de ser Deus. O nascimento de Jesus expõe a nossa escuridão, A terra, como o Robinho falou aqui, a terra estava à sombra da morte. Fala de escuridão, porque um homem sem Jesus está perdido. Um homem sem Jesus, ele está sem visão, Por isso que Jesus é a luz do mundo. A luz veio para os homens, mas os homens preferiram as trevas. Amém? A Bíblia diz que o príncipe desse mundo,
Ele veio para tirar a luz das pessoas. 2 Coríntios 4:4, quer ver aqui, ó? Olha o que príncipe desse mundo veio. Ele veio para tirar a revelação de Jesus das pessoas. 2 Coríntios 4:4 diz assim, ó: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Então o príncipe desse mundo, ele quer apagar a imagem de Deus, que só pode ser vista na figura de Jesus Cristo. Amém? Por isso que quando tu fala de Deus, todo mundo é legal. Deus é legal. Agora tu falou em Jesus, pronto, deu problema. Falou em pecado, falou em Jesus, pronto, o cara já não vai gostar mais de ti. Deus está tudo certo, nós temos Deus, nós temos ser superior e tal. Mas eu tenho um parente que ele dizia assim: olha, até Deus eu acredito. É um cara lá da minha família, gente boa, hoje nós falamos, o Divaldo falando sobre família. Quando a gente entra na família de Deus também é diferente, porque a família de Deus não são nossos consanguíneos, né? Um dia chegaram lá para Jesus: a rapaziada está aí, ó, teus irmãos, teus cunhados, o povo está aí para comer, né? A família gosta de comer, gosta de juntar, né? Aí Jesus disse: olha, meu pai, os meus irmãos, a minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitas vezes a nossa família consanguínea pode ser a família de Deus também, mas às vezes os nossos consanguíneos não são a família de Deus. Amém? Tomara que seja, né? Certo? Então, só para nós entendermos, meus irmãos, né? Timóteo Keller vai falar exatamente isso, né? Certo? Que Jesus veio, o nascimento de Jesus expõe a nossa escuridão, a nossa incapacidade de nos salvar sozinho. Quer ver uma coisa? Pega aí Lucas 4:16, por favor. Lucas 4:16. Não, é Mateus 4:16, desculpa. Mateus 4:16 fala do começo do ministério de Cristo. Mateus 4:16 diz assim, ó: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Aos que viviam na região e na sombra da morte, daí em diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Zebulon era a terra da Galileia, a terra que começou o ministério dele. Jesus veio com esse propósito. Jesus desceu porque nós não poderíamos nos salvar. Jesus desceu porque, como a Bíblia fala aqui em Mateus 4:16, porque nós jazíamos em trevas, né? O homem sem Jesus, ele está em trevas. O homem sem Jesus, ele está perdido. O homem sem Jesus, ele não tem a luz. Ele já viu uma pessoa sem luz? Já viu uma pessoa? Apaga a luz para tu ver e tu não vai enxergar nada, certo? Nós começamos a enxergar as coisas espirituais quando um dia entregamos a nossa vida a Deus através de Cristo Jesus. Amém? Aí o Espírito Santo começa a dar entendimento para a nossa vida, né? Certo? Então o povo que jazia em trevas fala do povo que ainda não tinha se convertido, fala do povo ainda que não tinha a revelação de Cristo, certo? O que a manjedoura nos fala? Timóteo Keller diz que a manjedoura anuncia a graça de Deus na história. A cruz revela que a luz vence as trevas, amém? Mostramos que os salvos por Ele, certo? Não são salvos pelo mérito, não são salvos por estar numa família cristã, não são salvos por bondade sua, mas são salvos por aquilo que Cristo veio fazer por nós na cruz do Calvário. Amém? Então, meus irmãos, o que é o Natal? É aquilo que o Edivaldo falou aqui nessa noite, é um convite para um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. Isso é Natal. Isso é Natal. Natal simboliza, né, que nós não podíamos ser salvos. Natal simboliza que nós não precisávamos de um Salvador. O
o Natal simboliza, né? Tudo isso era visto no Antigo Testamento. Isso não era novidade para o judeu. Se você pegar, por exemplo, lá em Lucas 2, quer ver uma coisa? Teve um homem que foi inspirado pelo Espírito Santo. Ele vai no templo, exatamente o dia que Maria pega o seu filho para apresentar diante de Deus, né? Era comum, então, a mulher judia, quando era homem, ela ficava 40 dias, né, depois de ganhar o filho, e depois apresentava o filho. Se fosse filha, a mulher era 80 dias, depois ela apresentava o filho. Então, esse Simeão, a Bíblia diz aqui, ó, pega aí, faz favor, Lucas capítulo 2, versículo 25, diz assim, ó: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era um homem justo, piedoso, que esperava a consolação. O que é a consolação? A consolação é a vinda do Salvador, a vinda do Messias, aquele que salvaria o seu povo. A consolação de Israel fala do Messias, fala do Yeshua, fala do Deus que salvaria o seu povo, certo? Olha, ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quando ele fala o Espírito Santo sobre ele, fala exatamente como o Espírito Santo estava no Antigo Testamento. Hoje o Espírito Santo habita na minha e na sua vida. No dia que eu e você entregamos a nossa vida para Cristo, o Espírito Santo mora dentro de nós. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se você pegar aí 1 Coríntios 6, 19 e 20, 1 Coríntios 3 e 16, 2 Coríntios 6, 36, fala que nós somos templo do Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento não havia essa habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha e voltava, ele era em conta-gota. Então por isso que a Bíblia diz que ele estava sob o Espírito Santo. Ele não era a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo estava sobre ele, e revelou ao Espírito Santo que ele não passaria pela morte sem antes ver o Cristo. Por que ele esperava isso? Porque havia várias profecias. Porque Moisés falou: vai vir um profeta igual a eu. Porque lá no Salmo 22, 1000 anos antes de alguém botar alguém numa cruz, nenhum povo assírio, nenhum povo grego, nenhum povo babilônico, nenhum povo medo-persa, ninguém crucificava. Mas lá no Salmo 22 já fala que Jesus seria crucificado e transpassado pelos nossos pecados. Então esse homem sabia que o Salmo 22 falava do pastor que ia ser crucificado pelo pecado do pastor Jorge, pelo pecado do Davi, pelo pecado da Laís, pelo pecado do Paul, pelo pecado de todos que um dia creriam em Cristo. O Salmo 23 fala do pastor que ia cuidar de nós, e o Salmo 24 fala do pastor que um dia veio buscar nós. Amém, meu irmão? Então esse Simeão sabia disso. Isaías 53 fala que eles não deram crédito, que o Senhor era um homem de dores, que ninguém acreditou nele, mas a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então esse homem sabia de todas essas profecias. Esse homem, existe, meus irmãos, no Antigo Testamento, mais de 177 profecias no nome de Jesus e nas adjacências do nome dele. Ô pastor, o que é adjacência? Quer dizer, não é só no nome dele, né? Como o nome, como o Robinho falou, o menino nos nasceu, exatamente uma profecia dele. Mas, por exemplo, tem profecias que dizem: olha, ele nascerá em Belém de Efrata, porque tinha mais de uma Belém, e Belém de Efrata era a menor de todas. Então, ali Isaías fala exatamente a Belém que ele nasceria, né? Lá em Isaías 40 vai falar da voz que clama no deserto, aquele que seria o precursor de Jesus, que é João Batista, né? Lá no Salmo 22 vai falar 1000 anos antes de Jesus vir, que nenhum dos seus ossos lhe seriam quebrados, certo? Então são tudo profecias, né? Que tudo está no nome de Jesus. Pastor, mas e tudo isso fala de Jesus, tudo isso é verdadeiro, mas isso resolve? Não resolve. Porque se nós olhar para tudo isso e nós um dia não se arrepender e nós não nos entregar para Cristo, nós só vamos saber de um Deus histórico, mas Ele não vai ser o Deus que vai salvar. Amém? Pastor, qual é a maior prova então que Jesus veio? É
aquilo que Ele fez na minha e na sua vida. Aquilo que nós era antes de Jesus e aquilo que nós vamos ser depois de Jesus. Amém, meus irmãos? Só para não entender, né? E revelaram o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver a Cristo. E ele diz aqui, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Ele vai ao templo exatamente no dia que Jesus ia se apresentar. E quando os pais, que era José e Maria, levaram o menino, como a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ou seja, ele diz assim: eu já vi tudo aquilo que eu esperava, eu já vi tudo aquilo que tanto a minha esperança queria contemplar. Amém? E ele continua dizendo: o qual preparasse diante de todos os povos, luz para os gentios, né? Que a salvação não seja só para os judeus, e para a glória do teu povo. Estavam ali a mãe do menino e o pai do menino admirado. Simeão os abençoou a Maria, a mãe do menino, e disse: esse menino será destinado tanto para a ruína. Para a ruína, por quê? Porque ele foi judiado, ele foi, todo mundo, os fariseus foram contra ele, o seu povo deixou ele. Então, na ruína, porque ele foi julgado injustamente, certo? Ele foi taxado de beberrão, comilão, amigo dos pecadores, né? Os fariseus disseram que ele curava as pessoas pelo espírito de Beelzebub, que era o espírito demoníaco, né? Então ele sofreu tudo, né? Por nós, amém? Certo? E ele continua dizendo: também uma espada transpassará a sua própria alma. Falava da crucificação de Cristo, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, né? Aquelas pessoas que iam, né? As próprias pessoas que, quando Jesus, né? Uma semana antes da paixão, que é o dia da paixão, que vinha aqueles domingo de ramos que nós dizia, né? E ele dizia: Hosana, Hosana, aquele que vem em fim da vida. Aquelas mesmas pessoas que contemplavam o dia que Jesus entra no burrinho em Jerusalém, são as mesmas pessoas que depois diz: crucifica. Então, é isso que a Bíblia fala. Para nós acabar aqui, meus irmãos, certo? Aqui, então, a gravidez de Maria, lá, volta para o texto lá, mais 5 minutos eu acabo, por favor. Mateus 1,18. A gravidez de Maria é diferente de todas as pessoas da terra. Tanto Lucas e João concordam com ela, porque, por exemplo, Jesus não teve um pai, né? Maria foi grávida por ação do Espírito Santo, né? Pode olhar lá também, essa parte está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 27 e 35, né? Lá no versículo 19 e 20, fala que José tentou fugir, né? Até que o anjo apareceu para ele, lá no versículo 20, e disse: olha, não repudia a tua mulher, porque aquilo que foi gerado é do Espírito Santo. Lá no versículo 21, tá? Fala o que? Fala da missão de Jesus, né? Jesus não veio para te dar um casamento melhor, Jesus não veio para tirar todos os problemas da nossa vida. Jesus, o símbolo do cristianismo não é escada, pelo que eu sei, o símbolo do cristianismo ainda é uma cruz. Cruz é lugar de morte, cruz é onde nosso eu morre e Cristo é exaltado, amém? Por isso que João Batista disse: antes eu diminua e ele cresça. Por isso que nós dissemos: a ele a glória, a ele a honra, a ele todo o poder e toda a adoração, amém? Certo? Então, o nome e a missão está ali no versículo 21, colocarás o nome de Jesus, porque ele dará à luz a um filho, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a interpretação do Natal. Eu e você não podemos se salvar, Jesus veio para nos salvar. E por último, meus irmãos, para nós acabar, no versículo 22 e 23, ao cumprimento de todas essas profecias, né? Jesus é o cumprimento, a revelação de tudo. Olha lá no versículo 22, ora, tudo isso aconteceu para se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías, que é o profeta mais messiânico de todos, é o que mais anuncia o Messias. Eis que a virgem conceberá, dará à luz a um filho, que
que será chamado Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está conosco o tempo inteiro. Então, meus irmãos, só para nós acabarmos, né? Se Cristo tivesse nascido de um pai normal, ele herdaria o mesmo pecado de Adão que eu e você herdamos. A Bíblia diz que lá no Salmo 51, eis que em pecado nos concedeu a nossa mãe. Então, se Cristo tivesse um pai normal, tivesse uma coabitação normal, não tivesse um nascimento sobrenatural, ele seria pecador, e como pecador ele não poderia nem salvar a si, muito menos a nós. Então o nascimento, a doutrina do nascimento original, até que Cristo nasceu, depois Maria teve outros filhos, mostra o quê? Que Cristo é totalmente sobrenatural, e que só um Deus sobrenatural pode perdoar os nossos pecados. Amém? Só para os irmãos entenderem. Por isso que, aconteceu tudo isso aí. Então, se nós entendermos, meus irmãos, então é aqui, em Cristo, 1 Timóteo 3,16, habita toda a plenitude da divindade. Então, tudo. Se você, pastor, eu quero conhecer Deus, olha para Cristo. Quer conhecer Deus? Começa lendo Mateus, Marcos, Lucas e João. Melhor coisa conhecer Deus, ver o que Cristo veio fazer. Os evangelhos é o maior relato de Cristo, que ele veio fazer, o que ele veio fazer por nós, quem ele é, o que ele é. Amém? É isso que, então, meus irmãos, por isso que nós vamos ver aqui, certo? Ele não veio para falar de Deus. Ele não sabe, uma coisa é eu falar de alguém, eu conheço alguém, não. Ele não veio para falar de Deus, ele é da mesma essência de Deus. Ele mesmo disse: quem vê a mim vê o. Quando é que ele disse isso, pastor? Ele disse isso no final do ministério dele, né? Eu acho que aí veio o Filipe e disse para ele, não sei se foi Filipe ou André, lá em João 14, ele disse assim: Jesus, nós acreditamos em ti, tu é um cara bacana, tu teve lá no Sermão do Monte, aquela bem-aventurança maravilhosa, tu curou 10 leprosos, tu ressuscitou Lázaro, mas tá bom, tu só mostra o Pai que nós vamos acreditar em ti. Eu acho que Jesus, assim, botou a mão no queixo, desanimou, aí assim, quem vê a mim vê o Pai. Creia, pelo menos pelas obras que eu fiz. Amém? E eu vou dizer para vocês, a maior obra que Jesus faz, Jesus curou, Jesus ressuscitou, curou leproso, parou o vento, parou a tempestade, mas a maior obra que ele fez é fazer gente pecadora como eu era, como você era, gente totalmente condenada, e transformar em salvo e perdoado para a glória de Deus. O maior milagre é aquilo que Deus faz na nossa vida. Amém? Eu não sei como é que ele faz isso, mas ele é bom para fazer isso. Amém? Vamos nos levantar para nós ir embora, então? Amém? Que bom que nós passamos esse Natal com Cristo, com aquele que desceu para nos salvar, com aquele, o propósito dele foi aquilo que o propósito do Natal é exatamente aquilo que foi falado aqui tão bem pelo Edivaldo, pelo Robinho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho ao mundo. Não, quando ele fala de mundo, ele não fala de cosmos, mas ele fala de pessoas que ainda estão nas trevas, falam de pessoas que não se dobraram a Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todo aquele que nele crê está salvo, quem não crê já está condenado. Isso é Natal. Natal é o Deus que desceu, é o Deus que quer se aproximar de nós, é o Deus que não tem prazer na nossa morte, é o Deus que quer escrever uma história na nossa vida, é o Deus que quer apagar os nossos pecados, é o Deus que quer nos dar uma nova esperança, é o Deus que quer estar conosco até a consumação dos séculos, é o Deus que quer se revelar na nossa vida, é o Deus que tem o maior prazer em habitar no nosso coração. Que nesta noite você entenda qual é o verdadeiro presente do Natal. O presente do Natal
não são festas, não são a ceia. O presente do Natal é o Cristo, que se fez homem, para que um dia eu e você pudéssemos ser eternos. O maior presente é o seu Filho, que ninguém tirou a vida dele, mas ele deu espontaneamente, por mim e por ti, por aqueles que um dia haveriam de crer nele. Oh Pai amado, que nesta noite nós possamos entender que o maior presente és tu, que, Senhor, que o diabo, ele continua vindo para matar, roubar e destruir, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa fé, para tirar a nossa esperança, para colocar angústia no nosso coração, mas tu, Cristo, continua vivo para dar vida e vida com muita abundância. Senhor, tu continuas sendo um pão vivo, não é um pão morto, é um pão que está aqui no nosso meio. A tua palavra nos diz que quando tivesse um ou dois ali, tu estaria no nosso meio. Tu é o pão vivo que desceu do céu para dar vida a todo aquele que nele crê. Senhor, que nesse Natal o nosso maior presente seja o nosso encontro contigo. Que nesse Natal, eu não sei se nós te conhecemos, eu não sei se nós temos uma religiosidade, mas o mesmo convite da semana passada tu continua fazendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor amado, nós não devemos ir a uma religião, nós não devemos vir a uma tradição, nós não devemos vir a uma igreja, nós devemos vir ao Cristo, Salvador da nossa alma, aquele que nos amou primeiro, aquele que se deu para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Que nesse Natal, o Cristo em nós seja realmente aquilo que nós precisamos. Senhor, que tu possa estar agindo nos nossos corações. Senhor, que tu possa estar colocando fé para que nós possamos entender que o que nós mais precisamos é Cristo Jesus. A tua palavra nos diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Pai, nós deixamos esse lugar, mas não deixamos a tua presença. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque tudo que tu precisava fazer pela nossa salvação tu fez. Nós te bendizemos, nós te adoramos, porque tu marcou esse dia para que nós pudéssemos, Pai, nesse dia exato, escutar algo tão bíblico da tua parte. Tu marcou esse dia, Senhor, para que a nossa fé fosse robustecida, para que nós pudéssemos confessar que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, que a nossa vida está nas suas mãos. Oh meu Pai, que tu possa adentrar em vidas nessa noite, que tu possa ser o maior presente nesse dia, que tu possa verdadeiramente se fazer presente em nossos corações. Pai, nós saímos desse lugar, mas não da tua santa presença. Te pedimos que o amor de Deus, que mandou o seu Filho para morrer por nós, a graça do Cristo, que nos amou sem nós merecermos, que se doou por pessoas que não se conheciam, que se colocou como oferta por pessoas tão ruins, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e nós possamos entender que o maior presente que nós temos é o Deus que se fez carne, para que um dia nós pudéssemos ser perdoados, reconciliados e pudéssemos ser semelhantes a Ele, eterno como Ele, estivéssemos face a face. Deus abençoe os irmãos, bom Natal, cumprimente seu irmão, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.